nós vamos ter, eu diria assim mesmo, acho que vale a pena dizer assim, a honra de ter encerramento deste nosso painel, deste nosso ato em defesa do marxismo, com a palavra de um homem lutador, de um homem que tem um passado conhecido por nós e que com certeza há de ser um fecho adequado para este início de debates, discussões e elaborações, para que nós possamos trazer o marxismo renovado à disputa política que vivemos. Professor Jacob Borelli, em nome da nossa companheiros, nem sempre nos damos conta de que estamos fazendo história. Eu creio que esta noite de sexta-feira, 22 de fevereiro de 1991, aqui na cidade de São Paulo, estamos fazendo história. Tivemos pelo menos 2 atos que vão se inscrever na história política e social do nosso país e que vão produzir consequências. Um deles, o lançamento oficial dos debates do primeiro Congresso do Partido dos Trabalhadores, feito pelo seu presidente, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Honrado pelo convite para comparecer a este ato, lá estive, e isso explica o atraso involuntário da minha chegada a este outro ato aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito. E este é outro ato histórico, porque todos que estamos aqui, que somos combatentes, pensantes, que vinculamos a nossa luta aos trabalhadores, porque somos trabalhadores. Todos nós aqui estamos voltados para esta ideia de que o PT precisa do marxismo. O PT não será partido dos trabalhadores se não tiver uma estratégia marxista. Podem procurar a agulha no palheiro, não encontrarão outra doutrina que interprete os interesses autênticos dos trabalhadores, manuais e intelectuais, dessa nova classe operária que está surgindo, segundo nos demonstram os fatos da Revolução Científico-Tecnológica. Também dela, dessa classe operária, não há outra doutrina que interprete os seus interesses mais autenticamente do que o marxismo. Marx não foi só um gênio do século XIX, como diz Delfim Neto. Marx é um gênio de todos os tempos. E ainda agora, no final do século XX, ele continua a oferecer-nos o pensamento mais avançado. Não há crítica melhor do capitalismo do que aquela que está no capital. Não há outra leitura mais instrutiva para saber por que o capitalismo hoje agride os povos árabes. Por que milhões dormem nas ruas de Nova York, de Los Angeles e de São Francisco, de Londres e de Paris? Não tem teto e esse número está aumentando. Por que são explorados cada vez mais os trabalhadores nos países capitalistas, em nome desse pseudo-neoliberalismo? Não há explicação melhor do que aquela que está no capital. É claro que a doutrina marxista não para no capital, ela se desenvolveu, ela prosseguiu. E aqui eu gostaria, nessas breves palavras, de dizer que não precisamos ser triunfalistas. O marxismo
se desenvolveu, é verdade, através de crises. Algumas delas disseram mesmo que ele estava morto. E ele continuou, ele atravessou a crise e ganhou a cabeça de milhões de pessoas que realizaram atos históricos. O primeiro a assinar um atestado de óbito do marxismo foi o famoso economista austríaco von Baber. Mas pouca gente se lembra hoje dele. Não há combate contra von Baber porque não se combate um cadáver. Mas Marx se combate porque ele não é cadáver, ele é vivo. E aqui eu gostaria de, sinteticamente, apresentar 3 problemas que a atual situação mundial apresenta ao marxismo. O primeiro problema é o da democracia socialista. O problema da organização do Estado quando o proletariado toma o poder. Uma vez que o Estado continua a existir, porque ele não pode desaparecer de imediato. Pelo menos como marxista, não posso ser anarquista, com todo respeito pelos anarquistas. Então, como deve ser esse Estado? Esse é um problema que todo o desmoronamento que tem ocorrido no leste europeu apresenta. E nós não podemos ser indiferentes a essa questão. Esse é o desafio, exatamente, que nos lançou há muito tempo Norberto Bobbio, que, devo dizer aqui, nunca foi marxista. Ele é um socialista de guerra, mas não um marxista de guerra. Pelo menos essa desgraça não nos compete. Mas ao desafio de Norberto Bobbio, professor universitário de Turim, laureado, que afirmou que os marxistas têm uma teoria sobre quem deve governar, mas não como deve governar. Então, a respeito disso, nós precisamos ter uma resposta. E devemos aprender com os soviéticos, com os poloneses, os tchecos, com os chineses, com os cubanos, com os albaneses, com os nicaragüenses, e aprender conosco mesmo. E já agora, no programa que certamente o PT formulará como um partido que tem o objetivo do socialismo, devem ser, na minha opinião, delineados as características desse Estado que precisa ser conquistado no Brasil e que só poderá existir se for primeiro derrubado o atual Estado burguês. A segunda questão que eu gostaria aqui de colocar rapidamente é a seguinte: estou de inteiro acordo que não partimos na nossa luta de um princípio ético, mas de um princípio político-social. Não fazemos a revolução em nome de um imperativo categórico, kantiano ou de qualquer outra ordem. Mas também é verdade que não queremos uma política sem uma moral. Não somos indiferentes à ética, não somos indiferentes à moral. Para nós não é lícito que os fins justificam os meios. Eu pergunto, é lícito que um marxista, um dirigente marxista, torture, mesmo que seja o pior inimigo? A tortura figura no elenco dos nossos procedimentos? Hoje ou amanhã, quando estivermos no poder? Efetivamente não figura. Nem o pior inimigo poderá ser torturado. Porque senão... por esse atalho, nós acabaremos nessa deformação terrível do marxismo que foi o stalinismo.
Eu digo que foi porque ele sim é que está morrendo. E a terceira questão é a da estratégia que um partido operário, um partido de trabalhadores manuais e intelectuais deve ter num Estado burguês degenerado como é esse do Brasil, que se permite de todas as maneiras oprimir, embair, engodar, roubar, espoliar os trabalhadores. Essa estratégia, na minha opinião, também precisa ser estudada. Ela não pode ser uma obra abstrata e acadêmica, um resultado de um pensamento puramente especulativo. Ela deve ser estudada à base das próprias lutas concretas que o nosso povo vem desenvolvendo já há muitos e muitos decênios, que vem mesmo do século passado. E essa estratégia deve ser, sem dúvida, uma estratégia revolucionária que conduza à ruptura do atual estado de coisas. Não uma revolução processual, da qual falam alguns, sem citar o autor dessa tese, apresentando-se eles próprios como os autores originais. Porque o autor desta tese é justamente um homem que hoje é reabilitado pelos renegados do marxismo, ou seja, o autor desta tese é Kautsky. E Kautsky, para mim, continua tão renegado como foi em 1914. Se tem uma contribuição ao marxismo na obra de Kautsky, que foi efetivamente um importante pensador, isso não tira dele o peso de, em 1914, ter apoiado o imperialismo alemão na Primeira Guerra Mundial, traindo os interesses da classe operária alemã e, dessa maneira, contribuindo de maneira muito ponderável, considerável, para o fracasso da Revolução Alemã. Então, essa estratégia não pode ser a da chamada Revolução Processual, que vai gradualmente, como se a gente vai caminhando pela Avenida Paulista e de repente está na esquina da Consolação, no Cine Belas Artes. Ela deve ser, na minha opinião, uma estratégia que potencie os trabalhadores manuais e intelectuais e conduza finalmente à ruptura da ordem burguesa e à instauração pela vontade das massas, e não de alguma seita, mas pela vontade das massas, daquela ditadura do proletariado, que é o Estado operário, o Estado socialista, o mais democrático dos estados que é possível imaginar.